Nas últimas décadas, se acentuou muito a discussão a respeito da religiosidade dentro da capoeira, principalmente no que diz respeito à capoeira praticada entre os evangélicos, a dita capoeira gospel. Mas a capoeira é religião? Ela tem vínculos com o candomblé, a umbanda ou outras religiões de matrizes afro-brasileiras? Ela pode ser modificada e descaracterizada para atender o público evangélico? Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue assistindo aí. Olá pessoal, está começando mais um A História por Outros Olhos, esse quadro aqui do canal MSB. Para quem está chegando agora, eu recomendo que assistam aos outros quadros aqui do canal que tratam de assuntos diferentes deste aqui e que talvez vocês também possam se interessar. Quem puder me ajudar, eu peço que deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que se interessa por esse assunto e também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição aqui embaixo. Muito obrigado. A capoeira, em seus primórdios, como já vimos aqui nos vídeos anteriores, tem dois momentos fundamentais históricos que determinaram tudo o que virá depois. O primeiro momento, dentro dos ambientes rurais, nos engenhos e lavouras, onde houve o encontro dos negros da África com os negros da terra. E o segundo momento, onde a capoeira tomou forma nos ambientes urbanos e onde deixou de ser apenas uma ferramenta de defesa exclusiva do escravizado em suas fugas e passou a ser uma ferramenta utilizada por todos aqueles que estavam inseridos no contexto da escravidão, fossem escravizados ou não. Neste primeiro momento, temos relatos onde encontramos aquela velha história conhecida em que os escravizados aproveitavam os momentos de folga e, em meio às celebrações, aprimoravam suas técnicas de luta, disfarçando os treinos em meio à dança. Apesar de termos relatos desses acontecimentos, hoje em dia sabemos que este quadro se tornou uma generalização e que isso não aconteceu em todos os lugares onde haviam escravizados. Porém, vem deste período a primeira associação direta da capoeira com a religião dos escravizados. Ao analisarmos o contexto dessa época, é possível afirmar sim, a capoeira era vinculada diretamente à religião dos escravizados, pois os antigos escravizados não possuíam a mesma relação com a religiosidade como os brancos cristãos. Na tradição europeia dos colonizadores, havia e ainda há uma divisão muito clara entre as relações do homem e do sagrado. Assim como existia o momento certo de trabalhar, de festejar, de descansar, existia o momento certo de praticar a sua religiosidade. E essa religiosidade era somente o que existia dentro do que fosse institucionalizado pela igreja. Já nas tradições dos escravizados, essa divisão não existia e pode até ser difícil para algumas pessoas entenderem. Mas, na cosmovisão dos escravizados, que apesar de serem povos distintos e de etnias distintas, compartilhavam de uma mesma visão, a de que a religiosidade é algo vinculado à natureza, está em tudo e é praticada a todo momento. Tendo essa visão, os primeiros a organizarem a capoeira enquanto ferramenta de defesa certamente a tratavam como algo sagrado e também como prática religiosa, e isso é indiscutível. Já no segundo momento, no meio urbano, onde a capoeira se desenvolveu e tomou forma,
tínhamos um número muito maior de praticantes em comparação ao momento anterior, e estes praticantes traziam suas mais diversas crenças. Havia os escravizados cativos das ordens beneditinas, havia os descendentes dos antigos escravizados que traziam suas tradições sincretizadas com elementos indígenas, africanos e muçulmanos, e havia os praticantes portugueses devotos cristãos e os portugueses devotos da bruxaria ibérica. E havia, por fim, aqueles praticantes que conseguiam acreditar e mesclar tudo isso ao mesmo tempo. Neste período, a capoeira estava muito mais associada ao contexto geral da escravidão, com os estivadores dos portos, os boêmios destemidos, os contraventores e a violência urbana de forma geral, do que a qualquer religião específica. Mas foi no final do século XIX, com a última grande caça aos capoeiristas, onde a capoeira é quase extinta, é que muitos praticantes foram acolhidos e protegidos pelos terreiros das religiões de matrizes afro, principalmente o candomblé. Por conta dessa aproximação entre os terreiros e os capoeiristas, é que, posteriormente, muitas gerações de capoeiristas foram formadas neste meio. Estes praticantes que foram acolhidos pelos terreiros foram os mesmos que repassaram a capoeira para os que mais tarde viriam a ser os grandes mestres conhecidos hoje nas canções e nas tradições da capoeira. Né, é um período muito importante para as instituições negras na Bahia, né? Você tem um processo já de afirmação do candomblé e das suas lideranças também, né? E na capoeira aparece essa figura do mestre Bimba. Após a descriminalização da capoeira, muitos adeptos de diversas classes e religiões começaram novamente a fazer parte do mundo da capoeira. Mas, como naturalmente naquele momento a grande maioria dos capoeiristas eram adeptos das religiões de matrizes afro, a associação da capoeira com essas religiões era comum à grande maioria da população, e parte disso está presente em nossos dias atuais. Hoje em dia, apesar de parte da população ainda acreditar que a capoeira é vinculada diretamente às religiões de matrizes afro, podemos afirmar que a capoeira não faz parte de nenhuma religião e não pressupõe nenhuma obrigatoriedade de crença a nenhum de seus praticantes. A capoeira é independente de qualquer grupo ou crença religiosa. Isso não impede nenhum grupo de utilizar a capoeira como ferramenta para desenvolver as pessoas deste ou daquele grupo ou crença. Utilizar a capoeira para unir e melhorar a vida de um grupo de evangélicos é tão válido quanto para um grupo de umbandistas ou budistas. A capoeira, em sua essência, jamais vai se diluir em meio aos grupos que dela fazem uso. A capoeira será sempre a capoeira em essência, e ela vai ser inserida e vai se adaptar em qualquer lugar onde dela precisem. Existem pessoas que vivem a capoeira com tanta intensidade
que para elas a capoeira é sim sua religião. E é através da capoeira que aquela pessoa encontra sua paz e o seu sentido para a vida. Existem pessoas que unem a capoeira à sua religiosidade, e com a união dos aspectos físicos, mentais e espirituais, essas pessoas se tornam mais felizes e completas. Existem pessoas que não possuem nenhum tipo de crença e praticam a capoeira com muita dedicação e veem na capoeira uma forma de obter saúde e qualidade de vida, além de diversão. Enfim, são tantas as formas de vivenciar a capoeira que não dá para descrever num só vídeo, e todas elas são válidas. Nenhuma é melhor que a outra. Não podemos jamais negar que a origem da capoeira está ligada à religiosidade dos antigos escravizados, mas não podemos, da mesma forma, negar que a capoeira pode e deve ser adaptada para qualquer religiosidade que dela precise. E no fim, quem tem religião é o capoeirista e não a capoeira. Vou deixar aqui algumas palavras do grande mestre Pulmão. Muito obrigado a todas as pessoas que me assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Gente, a capoeira se manifesta da maneira que ela precisa se manifestar no lugar onde ela está. Ela era usada pelas maltas, pô. Lembra? Que ela era usada pelos políticos nas maltas. E a capoeira no final ela continuou. Ah, mas a capoeira foi proibida, foi perseguida, foi massacrada. No final ela continuou. Ela se escondia nos terreiros. No final ela continuou. A capoeira se manifesta do jeito que ela precisa se manifestar no lugar que ela está. Se lá agora no sistema evangélico ela está se manifestando dessa maneira lá, é a capoeira. É isso, ela vai se multando, gente. Eu canso de viajar pelo mundo e ver capoeira que eu não sabia que existia capoeira assim. Eu olho e falo, caramba, esse cara tá tocando esse berimbau assim, tá jogando assim? E é capoeira. Então, se você me falar que tem um cunho político por trás, eu vou te falar o que eu falei hoje no outro vídeo. Gente, a capoeira sobrevive. Ninguém tem condições de destruir a capoeira. Ninguém. Ah, mas só muda se você quiser mudar. Ninguém muda ninguém, só muda se você quiser mudar. A capoeira se manifesta do jeito que ela precisa se manifestar. Ela é como a água. Se você jogar água no chão, ela vai pegando os caminhos e vai passando. Essa é a capoeira. Ah, a igreja evangélica não queria o capoeirista, os seus membros fazendo capoeira. Aí agora ela tá com a capoeira dentro da igreja. A maneira que a capoeira achou de continuar existindo, para quem também é evangélico. E aí? O que a gente tem com isso agora? Isso quer dizer que vai mudar a nossa capoeira? Isso quer dizer que vai mudar a capoeira na sua academia? Isso quer dizer que a política vai mudar a capoeira alguma coisa? O CREF tentou mudar a capoeira, meu amigo, não conseguiu. Cadê o CREF? Onde é que ele está? E nós estamos aqui no mundo inteiro. Eu sou um mestre de capoeira e vivo da capoeira. Mas eu não sou dono da capoeira. Eu vejo ela se manifestando da maneira que ela precisa se manifestar em cada lugar. E acredita, eu vejo ela se manifestando em diversas formas, em lugares diferentes, da maneira que muita gente não viu. Ou que você que está aí viajando pelo mundo afora sabe que é assim. Forte abraço, galera.